Quando eu era adolescente, eu estava caminhando em uma rua semelhante a essa, com os meus amigos, voltando da escola. Acontece que algumas motos de policiais pararam e eles apontaram as armas pra gente. De todos os amigos que caminhavam ali, eu era o único negro. Todos nós levantamos as mãos. E os policiais disseram, não, vocês não precisam levantar as mãos, apontando para os meus amigos. E depois disso, somente ele ali, e apontou para mim. Naquele dia, eu fui o único a ser revistado. Aquela, sem dúvida, foi uma atitude extremamente racista daquele policial. Mas essa não tinha sido a primeira vez que eu tinha passado por uma situação de racismo. Mas, sem dúvida, essa foi a primeira vez em que eu corri um risco real com pessoas armadas. Tudo isso por causa da minha cor. Quando você é novo, o racismo é um conceito muito confuso. Eu passei alguns dias pensando naquela situação. E na minha cabeça de adolescente surgiu uma pergunta. De onde vem todo esse mal? Se você acredita que nós vivemos em um mundo controlado por Deus, talvez em algum momento da sua vida você já tenha se perguntado por que o mal existe. Então hoje nós iremos partir em uma jornada para descobrir um pouco mais a respeito desse assunto e o que outras religiões, além do cristianismo, falam também. Mas será que o mal é uma força externa ou é algo que existe dentro de nós? Ao redor do mundo, existem homens e mulheres que foram encarcerados porque fizeram coisas ruins. E não são poucas. Só nos Estados Unidos a população de presos é mais de 1,5 milhão de pessoas. Alguns deles dizem ter sido influenciados por demônios ou por espíritos malignos. Porém, outros dizem que fizeram por vontade própria, motivados por ódio, fúria, vingança. E alguns até pelo mero prazer de fazer o mal. Talvez você já tenha ouvido falar do criminoso Charles Manson. Ele foi um criminoso dos Estados Unidos. No ano de 1967, ele formou e liderou um grupo que ficou conhecido como Família Manson, uma seita que existia na Califórnia. Desde criança, Manson tinha problemas na sua família. Se envolvia em brigas na escola e constantemente era um jovem agressivo. Na sua juventude se envolveu em diversos crimes, o que fez ele passar quase metade da sua vida na cadeia. Psicólogos determinaram o Manson como um antissocial, agressivo e solitário. O procurador do distrito de Los Angeles disse que o Manson era obcecado pelos Beatles, especificamente pelo White Album. Ele alegou ter sido guiado pela sua interpretação das letras dos Beatles e adotou o termo Helter Skelter para descrever uma guerra racial apocalíptica que estava prestes a vir. Manson dizia ser um messias e ele influenciou alguns jovens que ele chamava de família para viver com ele em um rancho. Seus seguidores se envolviam em vários crimes acreditando na sua filosofia e cumpriam esses crimes como se fossem missões proféticas. Uma das missões que seus seguidores receberam foi a de assassinar 5 pessoas dentro de uma casa. Uma dessas pessoas era uma atriz muito famosa na época, que estava grávida, a Sharon Tate. Charles Manson ficou preso até o final de sua vida, em 2017. Mesmo depois de tanta maldade, ele ainda alegou que todas as suas atitudes foram feitas por amor. Os neurologistas dizem que os circuitos do cérebro de um psicopata, pelo menos aqueles que cometem crime, são diferentes de como funciona em uma pessoa que tem um cérebro normal. Essas áreas são responsáveis por planejamento de comportamentos, expressão de personalidade, tomadas de decisões e comportamento social. As pessoas com essa característica simplesmente não conseguem se colocar no lugar das outras, ou são incapazes de se importar com o grande mal que tem causado a elas. Muitos de nós cristãos acreditamos que toda a maldade vem do diabo, mas nem sempre é assim. A maldade muitas vezes surge do próprio homem, da mente dele. Algumas vezes como fruto de uma doença mental, como no caso do Charles Manson, e outras vezes apenas por vontade ou impulsos maldosos. E olha só, não julgue, tá? Você nunca tomou uma atitude maldosa? E agora falando sobre luta contra o bem e o mal, uma das crenças mais antigas, que é a egípcia, tem uma maneira bem peculiar de falar sobre esse assunto. A tumba de Mena, por exemplo, é uma das mais bem conservadas do Egito. Ela foi construída na 18ª dinastia, por volta de 1550 a 1295 a.C. Nessa tumba tinha algumas pinturas na parede, que os egípcios acreditavam que poderia ser um julgamento que aconteceria após a morte. Eles acreditavam que esse julgamento poderia determinar se a pessoa foi boa ou má durante a vida. Tudo isso diante do deus Osíris,
o Deus guardião do mundo dos mortos. Os egípcios acreditavam que se você fazia algo ruim, isso afetaria diretamente o seu coração, tornando ele mais pesado. O coração seria colocado em uma balança, junto com uma pluma. Se o coração fosse mais leve que a pena, aí sim poderia entrar no paraíso. Vemos então que desde essa época existia algo a respeito do bem e do mal, e que isso estava diretamente atrelado às nossas escolhas. Indo agora ao hinduísmo, uma das maiores religiões do mundo, com maior concentração na Índia. Para o hinduísmo, nada é 100% mal ou 100% bom. Até os espíritos maus são tratados com respeito dentro dos templos, pois eles acreditam que ainda há uma possibilidade e esperança de restauração. O mal é visto como um espírito que precisa de ajuda. Curioso, não é? Semelhante ao hinduísmo, também existe uma outra religião muito antiga que acredita também no bem e no mal de maneira semelhante. O zoroastrismo. Ele sempre tem um fogo aceso no centro do seu templo, representando a iluminação. O lema do zoroastrismo é bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Eles acreditam unicamente em duas mentalidades ou dois espíritos, o bem e o mal. Eles não acreditam que tais seres estão fora do nosso corpo. Acreditam que essa batalha acontece na nossa mente e que não há Deus ou Messias que pode acabar com o mal. Isso só quem irá fazer somos nós. Bem, nós vivemos na Terra e segundo a visão bíblica, o fato é que o mal existe e está à nossa volta. O que será que a Bíblia fala sobre o mal? Será que o mal está dentro de nós? Como será que o mal passou a existir? E afinal de contas, haverá um fim para esse mal? Os seres humanos tiveram a primeira experiência com o mal quando o casal original exerceu o livre-arbítrio, escolhendo não confiar em Deus e ir contra ele. Deus fez os seres humanos e isso é bom. Essa afirmação aparece várias vezes em Gênesis capítulo 1. Deus concedeu aos seres humanos o poder do livre-arbítrio. Isso também foi muito bom. Quando os primeiros seres humanos acreditaram que Deus não sabia o que era melhor para eles, isso corrompeu uma coisa completamente boa. E então o mal nasceu. O mal não é uma força, uma entidade ou uma energia. O mal é a corrupção do que é bom. Assim como a luz e a escuridão, o frio e o calor. Como por exemplo, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. E o frio também não existe. O que na verdade existe é a ausência de calor. Entendeu? É como se o mal não existisse. O que realmente existe é a ausência da completa e perfeita bondade. Deus. O mal depende da existência do bem, mas o bem não depende da existência do mal. Todos nós já nascemos com a tendência a pecar. Estamos em um mundo com muita maldade por causa das escolhas humanas, mas haverá um tempo em que todos os seres humanos serão julgados diante de Deus sobre as coisas más que fazem uns com os outros. E tem mais. Deus não só observa o sofrimento, ele também sofreu. A Bíblia diz, isso lhe pesou o coração. Está em Gênesis 6:6. Haverá um momento em que a justiça de Deus será aplicada sobre o mal. E, finalmente, a humanidade poderá viver eternamente em paz. Existe uma ilustração muito boa para entender melhor esse assunto. É como se um jovem estivesse lendo um gibi. E enquanto ele está lendo esse gibi, ele percebe que o herói está apanhando, está perdendo, ele está caindo nas ideias do vilão. O tempo vai passando e nada acontece. E esse jovem, enquanto lê esse gibi, ele começa a perceber que o herói só apanha e perde. Sem paciência, ele corre para o final do gibi para ver o que acontece. Chegando no final, ele percebe que mais uma vez o herói está vitorioso. De alguma forma ele conseguiu escapar do inimigo e vencer como ele sempre fez. E agora, quando ele volta a ler, sempre que ele vê o inimigo fazendo alguma coisa de ruim, algo de mal, com algum plano, ele não fica mais triste, porque ele sabe que o herói vai vencer no final. Nós estamos em uma história. Estamos nas páginas de uma história. É verdade que essa história já está perto do final, mas o que importa é que no final de toda essa história da humanidade, o bem será vitorioso. Deus vai vencer. Você gostou desse vídeo? Alguma coisa te abençoou nesse vídeo, você aprendeu, você gostou? Não guarda só para você, envia para outras pessoas também. Eu quero aproveitar e agradecer demais a vocês que têm compartilhado os vídeos do Camelo na Agulha, você que deixa o like, você que se inscreve, vocês são muito importantes pra gente e são vocês que fazem esse canal funcionar compartilhando essas mensagens. Aqui embaixo nós temos um link que nos leva a um grupo no Telegram e lá tem várias pessoas que curtem o canal Camelo na Agulha, conversam sobre vários assuntos legais, então entra lá que você vai curtir e vez ou outra acaba chegando um conteúdo exclusivo para você. Então é isso, espero que você tenha gostado, tenho certeza que sim, que o Senhor te abençoe.